O moinho sempre tem esse ar pra mim de tudo pode acontecer, sabe? O meu primeiro encontro assim, com o moinho e com esse ambiente, eu acho que define muito... me inspira a defender esse lugar, né? Porque eu fiquei encantado, assim, né? Eu não sabia que existia alguma coisa assim em Farroupilha. Na minha cidade, que eu morei tanto tempo, as paredes todas, né, os tijolos expostos, e máscaras, e carrancas, e vitrais, e é um ambiente mágico, assim, né? E o momento que a gente vive do moinho é um momento de urgência, um momento de mobilizar e de uma forma urgente, porque o moinho ele pode ser comprado sem ser tombado. E então a gente corre o risco dele ser arruinado, porque as paredes podem cair, o prédio pode ser demolido para construir algum outro prédio, assim, uma outra caixa preta igual essas outras da cidade. Esse grupo resolveu se mobilizar para não deixar passar mais uma oportunidade, sabe, de se traçar uma linha assim e dizer, não, chega, a cidade também é nossa. 20 anos, será que faz 20? Faz mais que 20. As janelas começou com um caminhão que tombou ali na Julieta. Ele estava vindo fazer uma entrega numa fábrica de vidros ali e acabou tombando ali a carreta, né? E se perdeu todo esse vidro na beira do asfalto e eu fui lá, passava de carro e olhava aquele vidro, pô, mas dá para fazer alguma coisa com esse vidro aí. E fui lá e recolhi um pouco e comecei a testar com alguns materiais, com granilha, com durepox, com silicone, cola, o que eu arrumasse eu ia tentando, assim. Eu vi que eu quase conseguia, mas ele acabava quebrando, né? E aí eu tentei com o cimento e deu certo, aí acabou dando certo, né? E aí eu fiquei muito feliz, assim, nossa, olha o que eu consigo fazer. Eu me lembro que eu fiquei 5 anos atrás de vidro para juntar os vidros necessários para fazer o moinho, né? O moinho ele fica na Independência, no centro de Farroupilha. Ele foi o primeiro gerador de luz da cidade. Ele era um encontro da comunidade, onde a comunidade se encontrava antigamente para ter o alimento. Ele foi muito importante para a cidade, foi considerado o prédio mais alto, que ele não tem cimento, ele é todo com barro, areia e cal. Então ele é uma construção única, né? O moinho ele fica na cidade de Farroupilha, uma cidade de 75 mil habitantes, mais ou menos. E ele fica no centro da cidade, numa esquina. Ele é um sítio urbano, então ele é um prédio bem grande, né? De estruturas originais. E ele fica no coração da especulação imobiliária também. E porque ele está no coração da cidade, né? É uma região muito central e muito nobre, né? As pessoas têm interesse em construir aqui. Eu entrei no moinho em 92, então são 29 anos, no final do ano vai fazer 30 anos que eu estou aqui. E aí já tinha moradores de rua, tava bem crítico, lugar de drogadição, assim. Até várias vezes eu me deparei com gente aqui dentro, assim, foram situações perigosas até. E eu decidi restaurar porque eu morei no Ceará e lá eles restauravam toda, eles têm uma cultura bem rica, assim, bem antiga, né? E aí quando eu cheguei aqui e vi o moinho nessa situação, eu decidi restaurar, assim. Mas foi isso aí, foi o choque de ver lá conservado e chegar aqui e ver tudo abandonado. O prédio não é tombado.
A gente tenta desde 2013, houve inúmeras tentativas do tombamento. A gente está com um aperto no coração, porque sempre que eu restaurei esse prédio, sempre teve esse risco, não, que o moinho ia ser vendido, que existem vários donos. Mas eu sempre acreditei que era um prédio histórico, fazia parte da cidade, da história da cidade, que eles nunca iam poder derrubar a história, né? Muitas pessoas começaram a vir no moinho, conhecer o moinho, se interessar e trabalhar conosco, né? De ajudar a manter esse espaço vivo e de pé mesmo, de ocupar ele. Então a gente está nesses dois mundos, né? Entre uma urgência do prédio ser demolido, mas de perceber que essa ocupação ela existe, sabe? A associação, ela é desde 2018, né? Então ela é uma associação recente ainda em sua prática, apesar de ela fazer muitas ações assim. Hoje a associação ela tem poucas pessoas, ela, né, uma gestão simples assim, mas a gente tem uma campanha recente de sócio-amigos. Então as pessoas que fazem parte da associação, na verdade, são mais de 700 pessoas. Uma das grandes inspirações, assim, é quando a gente fala dos vitrais do moinho, que eles trazem muita luz, né? Eu acho que o amarelo é uma cor de luz, de alegria, em momentos de incerteza que a gente vive enquanto associação, enquanto moinho. Invariavelmente, como designer e como artista visual, eu acabei tendo que criar bastante... Tendo não, né? Eu me colocando à disposição da criação de diversos materiais assim, para a associação. Um deles foi a nova identidade visual da associação, o novo logo, né? Hoje a gente vai receber a visita da secretária de Cultura do Estado. Bom dia. Tudo bem, Bia? Tudo bem, bem-vindos. Então ela vem para a Serra para poder, pelo menos a nossa experiência, que ela possa desmistificar um pouco, né, esse fantasma que é o tombamento para a gestão local. Então eu vim aqui para apresentar a minha solidariedade a esse movimento. Aqui tem o pessoal dos brechós, do projeto Ocupa Brechó, né? Que bárbaro, olha só. Então aqui é o Moinho Club, né? Vamos dizer assim, que é a parte dos eventos, né? Mas então aqui tem, né, o pátio, a gente fazia tinha o food sessions também na época, que era com food trucks, naquela efervescência dos food trucks, né? Os piqueniques, né, culturais. Foi o Antônio Covolan, era um dos 9 filhos do Giovanni Covolan, ele que fez aqui. E o Giovanni Covolan que veio da Itália e trouxe da Itália a experiência em moinhos. Farroupilha, ela é o berço da imigração italiana, foram para onde vieram as 3 primeiras famílias em 1875. Ela é a primeira cidade subindo a serra, antes de Caxias e Bento, ela fica entre Caxias e Bento e Garibaldi. A gente escolheu esse fundo do moinho de propósito, né? Então a gente está num fundo aqui no térreo do moinho, do prédio do moinho, onde também já esse espaço aqui já serviu de uso para o café moinho, porque ele faz uma mistura do que a gente está falando aqui agora, que é todo esse processo cultural, né, do moinho. Então ele tem uma intervenção de grafite atrás, bem colorida, né, que é uma intervenção bem atual, uma arte urbana bem atual, porém contrapondo com uma marcação aqui, existe uma escada, né? Essa aqui é toda a marcação de uma escada de madeira que foi retirada daqui justamente para abrigar esse novo uso que o moinho vem tendo e não aquele uso industrial. A gente faz uma análise histórica, cronológica, evolutiva e tipológica da edificação, que demonstra também a importância que essa edificação tem no município de Farroupilha, que na época ele era considerado um dos prédios mais altos da região. E a gente pensa, nossa, pensaram nisso? Não. O senso prático dos imigrantes era fazer as edificações para serem funcionais. Ninguém pensava em, nossa, eu preciso ser o mais alto, como hoje acontece, não.
As edificações eram pensadas para serem funcionais. Por exemplo, os entrepisos de madeira que a gente tem aqui, ele foi pensado em ser de madeira porque se conhecia na época que era um material que ajudava na secagem do trigo. Então, aqui foram as nossas prospecções feitas em laboratório, a gente analisou todos os materiais, né, com microscópio. E o sistema construtivo do edifício ele é muito inteligente, porque as paredes da base são mais espessas e à medida que o prédio se verticaliza, ele vai estreitando as paredes, né, como se fosse uma pirâmide, porém isso acontece internamente, externamente a gente não percebe essas diferenças, né, não fica um escalonamento externo, fica um escalonamento interno. Por quê? Porque essa diferença de paredes, ela acaba servindo de base para os entrepisos. Então, essa estrutura, ela é como se fosse, ela subiu e foi travada, né? Em 1920, ele foi construído em madeira. Ele tinha um motor locomóvel que tem ali no museu, tem uma peça igual, idêntica, não é a original. E a partir de 1930 se arrumou um motor a gasogênio mais moderno, né? Que era da Termoelétrica Força e Luz de Montenegro. Então, a partir do motor, que eles disseram, bom, agora nós temos energia elétrica, vamos construir o moinho em alvenaria. Aí ele foi construído em 3 etapas. Primeiro a do meio, depois a esquina, que era o comércio e a moradia da família, e depois a última peça lá do canto, onde é o museu, que era o depósito da farinha daí. O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possui valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico, representa o testemunho de atividades que tiveram e que ainda têm profundas consequências históricas. Então, o patrimônio industrial não é só o prédio, e sim o prédio e todas as vivências que isso trouxe, né? Então, além do valor arquitetônico que o edifício possui, se comprovou que foi palco de vivências urbanas e sociais, transformando-se ao longo do tempo em um espaço de significativo valor social e histórico. Aqui eram as máquinas principais, né? Quando era moinho. A polia, o motor a gasogênio, a correia entrava por ali, e aqui funcionava todas as polias que davam movimento para o moinho, né? No final, depois eu acabei me arrependendo de ter tirado essas polias, né? Mas elas estão guardadas no museu. Mas é que eu tinha que liberar o espaço, eu tinha que restaurar os pisos, porque não tinha como deixar elas, né? O edifício foi concebido para ter uma atividade fabril, mas ele está sendo palco de vivências contemporâneas aqui. Todos esses projetos culturais que estão acontecendo no Moinho, eles são palco dessas novas relações humanas que estão sendo desenvolvidas. Então, o prédio está acompanhando esse desenvolvimento, né? Me transportei para o despertar de um sono pesado. Essas placas, elas contam a história de quando eu conheci esse lugar, o Moinho. E eu recebi uma mensagem de um amigo meu, que na época não estava no Brasil. E então eu vim em busca da exposição de arte dele. Eu cheguei pela parte de trás do Moinho, na verdade. Não cheguei pela porta da frente, cheguei pela porta de trás. Fiquei muito encantada, porque eu admiro muito edificações, a cidade de modo geral, pela minha área de atuação. Sou arquiteta urbanista, então, além do prédio, para mim também a inserção do prédio, ou aquilo que o prédio me desperta enquanto transeunte da cidade. Isso me traz insights no meu dia a dia, isso move a minha vida. Fui em busca de uma galeria de arte. Encontro um moinho, um cão e um homem que vai. O moinho é uma entidade viva, né? Ele é como um espírito, ele tem um espírito. Uma provocação que a gente começou a pensar, o moinho em si, por mais que ele não tenha sido construído com essa finalidade, ele é arte, né? Ele é arte urbana. A gente sempre pode pensar a arte urbana como algo que
que se deixa permear e que permeia, né? Ela não é isenta do contexto dela. E aí o moinho, ele é muito isso, né? Ele se deixa construir por quem participa dele, ele constrói quem participa também, né? Sempre vi as coisas acontecendo aqui, sempre achei um lugar legal de estar e um lugar interessante para a cultura da cidade também e que representa para mim o estar junto, a amizade. E também é um lugar bonito, é um lugar que passa pela frente, é interessante de olhar. Então também já traz um ar mais acolhedor para a cidade, sabe? Esse aqui é o concreto celular. E aí eu fui fazendo, fui gostando, assim, pegando gosto. Primeiro fui com furadeira, e aí eu descobri com a fechadura com o espelho da fechadura, ela fazia uma cavilha, assim, e aí com essa espelho de fechadura eu conseguia fazer esculpir, e aí ela não perdia o fio, ela mandava o fio para o outro lado. E aí eu só virava o espelho e estava afiado do outro lado, então ela sempre estava se afiando. Os prédios industriais, antigamente, eles tinham, né, a produção e no mesmo prédio a residência dos proprietários e o armazém onde se vendiam os produtos, era tudo junto, né? Oi? Mas e o subsolo, assim, tem alguma explicação, assim, que pode... O subsolo, eles aproveitaram o desnível do terreno, né? Muito inteligente. Ele é em pedra. Ali é o palco. Então aqui a gente não tinha altura, o piso vinha aqui assim, mais ou menos. E aí então o piso não, era barro batido, né? Ali eu usei bolinha de gude, porque a minha dificuldade sempre era de achar a cor nos vidros. Eu precisava de vidro colorido, com espessura e colorido, né? Esses ali eram o vidro bruto do forno. Todo ano eles refazem o forno de garrafão, né? E aí esse era um vidro que sobrava lá dentro, que eles quebravam e tiravam fora, né? E aí essa sucata aí eu peguei ela e na mesma ideia das outras janelas e fui fazendo com o vidro bruto, né? Ela é mais acústica que a outra, porque ela é mais espessa, ela tem... Nossa, ela é grossa, assim. E deu bem certinho, assim, para fazer todas as janelas. É muito louco, assim, pensar que o moinho é um prédio histórico no centro da cidade e não é valorizado como tal, né? Enquanto a gente tem tantas coisas fora da cidade e o turismo é difícil, o que está perto não recebe atenção, assim. Então o que a gente está vivendo é o leilão do moinho. A gente recebeu a notificação, né, do leilão nas últimas semanas do ano passado. A gente arrematou o moinho numa medida pouco premeditada, né? Foi um lance completamente visando a proteção do patrimônio, né? Quando a gente viu que a outra parte do leilão não era... A gente não conseguia ter certeza do que essa pessoa iria fazer com o prédio, se ele ia ficar de pé ou não. A gente se viu na obrigação, enquanto uma entidade que se compromete a proteger esse lugar, né, em arrematar o moinho. E desde então, a gente vem vivendo altos e baixos nesses 110 dias, com esperanças que surgem e momentos que a gente não entende mais se tem para onde correr, se não tem. E aí no momento agora a gente está um pouco à mercê, enfim, de uma cidade que parece não ter tanta vontade de preservar esse espaço, assim, né? Foi um passo inédito, eu digo, na região, né? Até para a associação, para quem está participando. Nós nos vimos em situações assim que a gente jamais imaginava, e o desfecho que a gente está tendo agora, muita gente acreditava que ele não seria possível, né? Hoje a gente está em julho de 2021 e o moinho ainda está de pé.
e a gente está colocando que não só o patrimônio tem que ser preservado, os herdeiros têm que ser ressarcidos, mas esse espaço deveria ser utilizado para produção cultural. E nesse período a gente, como grupo, conseguiu, acredito, fazer o seu papel, que era de proteger o espaço e avançar muito mais ainda. A gente passou a propor uma solução, propor caminhos, né? Um dos planos que a gente, enquanto associação, pensou para o Moinho e começou a desenvolver e a divulgar como uma possibilidade para esse espaço, né? Como que a gente quer apresentar o Moinho para investidores, como que a gente quer projetar o futuro do Moinho, né? Acho que essa palavra é muito chave, assim, tipo, qual é o futuro desse espaço, qual é o futuro que o Moinho dá para a cidade de Farroupilha, né? Falando dos projetos que a gente imaginou, né? Então, muitos museus, né? Tanto o Museu dos Nonos, o Museu da Língua Italiana, né? O Museu dos Nonos eu acho que é um dos projetos que eu acho mais legais, assim, porque ele é muito significativo, acho, para a região, né? Ainda mais, ele é muito sensível nesse momento, né? Em que, sei lá, em tempos de pandemia, as pessoas idosas são as que mais acabam sofrendo, assim, né? E aí pensar na preservação dessas memórias, um restaurante, né? Que poderia englobar, assim, um restaurante que também tivesse a formação de estudantes, assim, de gastronomia, né? Um auditório que pudesse englobar peças de teatro, grupos de dança, de canto, de música, né? Também manter o Moinho como esse lugar das artes, das juventudes, que ele já vem sendo há tanto tempo. A gente chegou numa festa a ter 840 pessoas. Entre aqui embaixo, aqui em cima, lá fora, aqui na sala do meio. Ficou uma acústica bem, parece uma catedral, como falam, né? Por causa das paredes grossas, da pedra, do subsolo, e com a madeira ficou... Muitas bandas assim queriam gravar aqui os clipes das bandas, porque a acústica era muito boa, assim, ficou muito... Eu acho que o edifício ele vai agregando, ele vai colocando ali nas costas toda essa bagagem que faz dele, que torna ele importante como ele é. Essas intervenções que fizeram aqui na edificação, apesar de algumas eu considerar mais agressivas, outras menos agressivas, algumas reversíveis, outras mais permanentes, eu acho que elas foram fundamentais porque foram manutenções do prédio. Eu acho que ele não estaria num estado tão bom se não tivessem sido feitas. Eu acho que foram feitas assim, tipo, no momento certo. Aí eu tive a ideia de agrupar no telhado, são 5.000 garrafas PET dentro do telhado. Aí ficou bem acústico, assim, por baixo eu fiz uma camada de papel machê, misturei pó de extintor no papel machê para não ficar inflamável, né, para aguentar um pouco. Fiz os testes no fogo, assim, aguentou, não pegou fogo. Os prédios históricos vazios são, eu acho que é o pior que pode acontecer, porque, enfim, ninguém cuida, ninguém usa, ninguém conhece e ninguém valoriza. Daí, né, se eles não têm uso, ninguém valoriza. Os edifícios históricos, eles precisam ter uso para as pessoas conhecerem e para ativar aquele sentimento de pertencimento, né? O Moinho, ele acolhe, acho que é um dos poucos, se não o único lugar da cidade, assim, que é capaz de acolher pessoas que se identificam como LGBT, pessoas que não se identificam com identidades padrão, assim, né? E, poxa, eu acho que sim, que é o único lugar da cidade, assim, o lugar físico, né? Que não seja um evento na rua, alguma coisa assim, que é capaz de acolher essas pessoas que não se entendem dentro desse ciclo padrão, assim, da sociedade, né? A ideia também de se trabalhar com patrimônio histórico não é
parar no tempo, né? Que nem tem muita gente que diz, que é parar no tempo, tem que evoluir, tem que se desenvolver. Não, bem pelo contrário. Trabalhar com patrimônio histórico é continuar, é deixar que o prédio se desenvolva, que ele continue o seu desenvolvimento, né? Eu sempre digo que o tombamento talvez seja a medida extrema, o moinho sim precisa do tombamento, né? Porque é a medida extrema, o mundo ideal seria não precisar do tombamento e sim as pessoas se conscientizarem a favor da preservação e que sim as pessoas cuidassem e não quisessem a demolição dele, né? Esse seria o mundo ideal, mas a gente não trabalha no mundo ideal. Valeu a pena porque eu me descobri muito assim como um construtor, como um restaurador, como um artista. Descobri que eu tenho no sangue essa coisa de moinho, tá no meu sangue, né? Fico um pouco triste por estar assim nessa situação de correr esse risco iminente de derrubarem, mas valeu a pena. É duro, mas é um preço que tem que ser pago e enquanto a gente conseguir suportar, vamos dizer, essas pressões, essas leituras incorretas, esse ruído que muitas vezes aconteceu aqui, até mesmo com a própria cidade, de não entender o movimento que a gente estava fazendo, de não compreender que se a gente não bater o pé e lutar pelo espaço, a gente vai perder o espaço. Eu me nego a acreditar que a gente vai um dia olhar no horizonte dessa cidade aqui e não ter esse telhado aqui, não ter esses tijolos aqui à vista, a gente perder todos os grafites, todas as manifestações que a gente tem aqui dentro, todas as histórias. Eu gostaria que mais pessoas na cidade tivessem a oportunidade de ter esse tipo de memória aqui. Um lugar de história, de memória, né, de possibilidade de fazer parte da comunidade, assim. E porque ele também faz a gente olhar para ele. Ele é imponente. E não só pelo seu tamanho, pela sua estrutura física, mas pela sua ocupação cultural e artística. Então, eu sonho de ver esse moinho aberto, com muitas pessoas aqui dentro, um lugar de circulação cada vez mais fomentado e que ele continue sendo uma incubadora artística para as pessoas e um lugar de pertencimento. Me vem muito quando eu penso no moinho hoje em dia é que, cara, o moinho vai pelos ares, vai embora, entendeu? Vai encontrar um outro lugar para ele ficar. Tipo, a impressão que dá é que depois que se o moinho não existir mais do jeito que ele existe, ele vai continuar existindo, né? De alguma maneira ou de outra. E ver que ele pode sumir do mapa amanhã, pode decolar e ir para o espaço amanhã. E ele vai continuar, entendeu? Ele é maior do que ele já, sabe? Todas essas experiências que eu tive aqui, todos esses tipos de emoção, eu não posso pensar que eu simplesmente não vou mais sentir ou que eu não vou mais viver esse lugar, sabe? Que outras pessoas não vão ter a oportunidade que eu tive de estar aqui. E isso não é justo. Música